3 tapinhas, né, para sincronizar o áudio. O Adobe Premiere, ele sincroniza automaticamente, né? Mas mesmo uma única vez no vídeo que eu fiz ontem, foi a primeira vez que, usando os 3 tapinhas, ele não sincronizou. Hoje, né, aliás, eu não marquei aqui no meu mapa onde eu vou. Achei uma mina de ouro, né? 4 igrejas, se não me engano, ou 3, 100 fotos na divisa de Afonso Cláudio com Santa Maria de Jetibá. Bem perto, mais perto que Garrafão, uma estrada quase igual de Garrafão. Acabei esquecendo de marcar aqui no meu mapa. Essas 3 igrejas aqui. Capela de Nossa Senhora da Penha primeira, depois tem as 2 de baixo. Rota. Iniciar, tá vendo? Direitinho. Uma boa parte do caminho eu já sei de cor. Então, quando começar a duvidar, eu vou olhar aqui no celular. Aproveitar que eu parei para olhar se o gravador de voz está gravando. Não existe nada pior do que quando você já terminou o vídeo, você olha para o gravador de voz e ele não está gravando. Das piores sensações do mundo. Bom. Então é isso aí. É tanto detalhe. É vídeo, é voz, é chave da moto, é celular. Marcando, né, o local que eu tenho que ir. Muitas vezes eu vou sem rumo, aí eu nem marco nada no celular, né, no mapa. Eu simplesmente eu vou indo, quando eu me perco, né, eu olho pelo mapa a direção geral, assim, da onde que eu tenho que ir. Mas é bom marcar no mapa, porque aí quando você sai da internet, o mapa continua baixado, né? Ele continua no cache do telefone. Aí depois, mesmo fora do Wi-Fi, eu consigo identificar as estradas. Se você não marcar nada, saiu da internet, quando você entra no Google Maps não tem nada. Acho que eles tinham que deixar um cache básico, né? Pelo menos da cidade que a gente mora. Sempre baixado já. Aí só faz o update, mas enfim. Eu geralmente, né, evito falar de política no canal, porque política é aquela coisa que, em primeiro lugar, não é necessário inteligência para falar de política. Então, é uma coisa que todo burro vai dar opinião. Você não vai ver gente burra dando opinião em linguagem de programação, né? Gente burra dando opinião na física, na química. Mas política é uma área, né, que qualquer burro pode dar uma opinião. Então, se você for falar sobre política, você invariavelmente vai estar conversando com gente burra, invariavelmente vai passar raiva e vai se passar por burro também, né? Porque política é assunto de burro. Você vai... Mas... O que é política, né? Política é definir quem tá do meu lado, quem não tá. Quem eu gosto, quem eu não gosto. E por aí por diante. Basicamente é isso que é política. É decidir quem é amigo e quem é inimigo. Mas, dito isso, eu votei no Bolsonaro. Acho que eu disse, né, que eu votaria antes da eleição. E qual era
a ideia, né, que eu tinha do Bolsonaro, que era um cara, né, muito engraçado, né? Até hoje ele conta boas piadas. E eu não achava que ele ia se meter muito no governo, né? Ele ia ser aquele cara que ia ficar quieto no canto dele. Quando fosse se expressar publicamente, ele ia falar um monte de absurdo, né? Que ia deixar esquerdista indignado e falando um monte de desaforo em rede social. E depois ele ia se recolher pro canto dele sem fazer mais porra nenhuma. Só que eu não imaginei que o cara realmente ia encarnar, né, o governante nele. E ia ficar querendo que as coisas fossem tanto do jeito dele, né? O que resulta numa instabilidade no governo, né? Como essas trocas constantes de ministro. Eu nunca soube quem era um ministro na minha vida. Nunca prestei atenção no nome de um ministro. E agora, por causa do Bolsonaro, eu devo conhecer o nome de uns 4 ou 5 ministros. Porque toda hora é uma confusão com o ministro, né? E isso, né, gera, né, a instabilidade no governo e a sensação de instabilidade também na população. Porque afinal parece que o cara não se decide, né, do que ele quer ou de quem ele quer. Ele deveria manifestar a opinião dele, porque a população não ia querer mais do que a opinião dele. Se ele é, por exemplo, contra a quarentena, então ele deveria expressar isso, né, publicamente. Como, aliás, ele fez naquele vídeo, né, devido ao histórico dele de atleta, ele ia pegar no máximo uma gripezinha. Ele deveria se reter a isso, a fazer esse quase stand-up comedy aí. Isso era o suficiente para todo mundo, quem votou nele, morrer de rir. Quem não votou nele ia à loucura de raiva. E assim todos nós poderíamos ser felizes, né? Mas aí trocou o secretário de Cultura, porque um monte de esquerdista falou que o cara copiou um discurso, né, do Goebbels, o ministro da propaganda nazista. Eu li, né, o tal discurso do Goebbels e comparei com o discurso do secretário de Cultura. A única coisa que eu achei semelhante é que ele fala em cultura heróica, né? É um discurso, né, obviamente conservador e tal. Assim, aí no discurso do Goebbels tinha lá cultura heróica, ou arte heróica, sei lá. Não lembro que exatamente, mas alguma coisa heróica. E no discurso do cara também tinha, mas o restante do discurso é 100% original e não tinha nada a ver com fascista ou nazismo e tudo mais. Mas ainda assim, o cara acabou perdendo emprego por causa disso, né? Porque ele foi acusado de ser neonazista. Então aí eu não entendi, né? Eu achei já que Bolsonaro demonstrou uma fraqueza, né? Ao tentar agradar a esquerdista dando chilique, né? Mas tá. Foi depois, tirou da cartola a Regina Duarte, não sei da onde surgiu esse nome. Foi pra lá. Aí a Regina Duarte não falava coisa com coisa, né? Parece que já se tornou uma senhora de idade. Já não tá mais na total plenitude das suas capacidades mentais, porque tem entrevista que ela deu na CNN, né, que é uma entrevista histórica, né, de tanta coisa doida que ela falou. Aí teve a questão do Mandetta. O Mandetta, né, tava, né, indo de encontro ao Bolsonaro, e aí muita gente, né, que apoia o Bolsonaro sem restrição, já foi logo ficando automaticamente contra o Mandetta. Mas a questão
não importa o que exatamente o Mandetta defendia ou não. O que importa é que ele adquiriu certa popularidade. Ao, né, ser contra, né, as ideias do Bolsonaro, ou pelo menos pregar um certo cuidado, né, na quarentena, ele acabou criticando o Bolsonaro ao vivo e por causa disso foi mandado embora. E isso é algo que também não havia motivo para ser feito, porque justamente se ele não mandasse o Mandetta embora, ele ia mostrar que ele é resistente à crítica, né? E ao mandar o Mandetta embora, né, ele simplesmente dividiu opiniões, né? Quem estava mais pro lado dele teve que automaticamente pensar mal do Mandetta, e quem estava mais contra ele, né, não necessariamente a pensar bem do Mandetta, mas vai achar que o Mandetta de certa forma fez a atitude correta. Aí botou o Tait, né? O Tait todo mundo achou que ia ser um fantoche dele, né? Que a partir daquele momento o Ministério da Saúde finalmente iria fazer exatamente o que o Bolsonaro mandasse. Mas não foi isso que aconteceu. O Tait fez frente, né? Aliás, era um cara mais inteligente que o Mandetta. E ao analisar os números lá, né, eu imagino, com certeza é um cara que tem uma inteligência acima da média, né? Ele tem acho que ele é doutor em alguma coisa de medicina, enfim. O cara, ao analisar os números, chegou à conclusão de que realmente era necessário cuidado, né? Que a quarentena ela não pode acabar assim de vez, e ela tem que ser... Tem que haver um certo cuidado. Aí foi mandado embora de novo. Agora eu nem sei quem tá no lugar do Tait, né? Deve ter sido um cara tão obscuro e tão desaparecido, né? Um cara assim que já não tem nenhuma imagem a zelar. Porque o único cara, né, do jeito do cara ser pau mandado se o cara não tiver nenhuma imagem a zelar, né? Porque ele já não tem nada a perder mesmo. Ele tá ali pra obedecer o chefe. Ele ganhou o cargo por causa do chefe, então ele sabe que ele tá ali pra agradar o chefe, né? Não necessariamente que é um cara incompetente, só que ele vai usar a competência dele pra fazer o que é mandado. Aí a gente chega à questão do Moro, né? Que o Moro, né, ele foi o Moro que quis sair, mas como uma reação direta a uma atitude do Bolsonaro. No sentido de no que o Bolsonaro quis nomear o chefe lá da Polícia Federal. Isso gerou infinitas discussões, né, do porquê que o Bolsonaro, afinal, quer trocar o chefe da Polícia Militar. Se não é por incompetência, é por qual motivo, afinal, né? Então isso dá muita margem à interpretação de que ele estava querendo trocar o chefe da Polícia Militar para evitar investigações sobre os próprios filhos, ou então para controlar a investigação, dar prioridade a investigações que não necessariamente merecem prioridade, né? Como, por exemplo, quem esfaqueou ele. Sem dúvida é um caso sério, né? Nenhum político de esquerda que eu saiba foi esfaqueado no Brasil, né? Então, sem dúvida, um líder de direita ser esfaqueado abre precedente para muita coisa, né? Então a política vai ser assim agora? Quem esfaqueia quem? Então o próximo líder de esquerda, alguém de direita, vai ter que ir lá esfaquear para ficar elas por elas? É a mesma coisa com o impeachment, né? Então a Dilma sofreu impeachment, então agora vai ser o Bolsonaro que vai ter que sofrer, então está se tornando cada vez mais um jogo sujo, né? Mas ele devia ter... O Moro era o símbolo, né, como o cara que finalmente alguém apareceu para punir a corrupção no Brasil, né? O PT, né,
provavelmente é o partido mais corrupto da história, né? Pelo menos democrática do Brasil. Uma corrupção histórica. Roubou uma fortuna. A família do Lula inteiro ficou milionária. Licitação milionária falsa pro filho dele. Aposentadoria falsa para a esposa dele, enfim, mensalão, petrolão. Quem tiver curiosidade, aí o que não falta é informação no Google e no YouTube para saber de toda a corrupção do PT, né? Então tudo que o Bolsonaro tinha que fazer era não ser corrupto, mais nada. Ele tinha que ficar apagado no cantinho dele, só falar, ele podia falar merda, aparecer em público, falar a merda que quisesse, sumir de novo, ficar na dele. Mas aí o cara, bicho, realmente ele tá se achando o governante, né? Aquele que, o escolhedor de ministro, o escolhedor de Polícia Federal e aquele que faz o que quer. Ameaçou, né, não renovar o contrato da Rede Globo. Independente das críticas, né, que se tem à Rede Globo, eu acho que, aliás, a Globo está fazendo um excelente papel, né, porque quando a esquerda sempre acusou a Globo de não ser de esquerda o suficiente, e a direita agora está acusando a Globo de não ser de direita o suficiente. A direita é praticamente um fenômeno novo no Brasil, né? Eu não me lembro, eu tenho 37 anos, eu não me lembro de uma militância de direita, uma ideologia de direita, nada nesse sentido. Era totalmente inexistente. Eu cresci, né, com muitas ideias de direita e de esquerda, mas na minha cabeça eu era 100% de esquerda, porque eu não tinha, não era possível sequer ter uma ideia, né, do que era a direita afinal, né? Eu tô passando aqui no mesmo lugar que eu passei ontem, né? Só lá em cima que, em vez de seguir a Nordeste, eu irei seguir a Sudeste. Vou virar à direita em vez da esquerda, no alto desse morro, né? Mas não tinha um pensamento de... Aliás, muita coisa que era de esquerda passou a ser de direita, né? Eu lembro, por exemplo, quando... Se você acreditasse em evolucionismo, né? E que o ser humano é determinado biologicamente, isso era uma visão de esquerda. Porque era uma visão que se afastava da visão religiosa, né? De que Deus criou o ser humano, os animais e tal. Então, né, se você era um evolucionista e acreditava que o ser humano, né, era um ser formado biologicamente como qualquer outro animal e por conseguinte tem comportamentos que são herdados biologicamente, hoje em dia isso é uma visão de direita, né? Se a psicologia evolutiva ela é quase que considerada uma ciência de direita. E simplesmente porque afirma, né, que o ser humano, né, ele tem um fundamento biológico para ser como é, né? E a esquerda ela não aceita que o ser humano tenha qualquer tipo de substância inata. Tudo, o ser humano ele tem que ser determinado 100% pela cultura no pensamento da esquerda, né? A biologia não prega papel nenhum, exceto, né, quando a pessoa é homossexual. É a única hora que a esquerda admite. Mas... E nesse ponto já é a direita que é a cabeça dura, né? A direita que já quer dizer que não tem nada de biológico. Mas homossexualidade aí tem um fator biológico de uns 50%, assim, eles em teste com irmãos gêmeos, né? Se um irmão gêmeo idêntico for algo e o outro tiver uma porcentagem de ser aquilo, aí eles consideram como uma porcentagem genética, né? Se um irmão gêmeo, ele se um dos irmãos gêmeos for gay e o outro tem 50% de chance de ser, então isso também é teste realizado com irmãos gêmeos que não foram criados juntos, foram criados em famílias diferentes, que é sempre um campo rico para estudos, né, para verificar o que é ambiental e o que é genético. Mas enfim, isso daí é uma discussão eterna, né, e que ninguém sabe ao certo aonde termina uma coisa e começa outra. Mas
lembro, sim, que eu falava, né, dessas coisas e eu me considerava totalmente de esquerda, até que veio, né, a ser duramente, né, criticada pelas feministas, né, como sendo uma ciência machista, né, porque diz que homens e mulheres não são iguais, né. E aliás, a primeira vez que eu me identifiquei como de direita foi aos 28 anos, né, foi agora. Falei que eu tinha 37 anos, eu tenho 36, vou fazer 17 ainda, 37 quer dizer. Então vai fazer 9 anos, né, que eu me considero de direita, por assim dizer. Mas foi basicamente por causa disso, né, porque eu via que a esquerda negava fatos biológicos, né. E é um papo de doido, né, por exemplo, vamos supor que se um cara começasse a falar que ele acredita que ele é uma mulher e que todo mundo a partir daquele momento tem que tratar ele como uma mulher. Se o cara falasse algo assim, se o cara falar algo assim fora do contexto político, ele é mandado pro manicômio, né? Ele tem que ver um psiquiatra se o cara fala uma besteira dessa. Se ele acredita piamente nisso, né? Se é um artigo de fé pra ele. Mesma coisa, se uma pessoa, por exemplo, falar que é possível pessoas nascerem de uma virgem e ressuscitar no terceiro dia. Se uma pessoa falar disso fora do contexto religioso, você fala, esse cara tem que ver um psiquiatra, né? Porque não é assim que o mundo material, né? A realidade material a qual nós vivemos não funciona dessa maneira. Então, você pode até admitir que a religião nega a realidade material, porque a função da religião é essa, a função da religião é uma tentativa de transcender o mundo material. Então, a gente sempre, né, atribuiu à religião essa característica, né, de realmente ignorar o que se entende, né, por mundo material e buscar, né, uma explicação transcendental para as coisas. Agora, a política, né, como ela lida com dinheiro, com a coisa pública, com as pessoas reais, né, de carne e osso, com tudo, né, com a vida material das pessoas, a política ela não pode ser questão de crença, né? Ela não pode, tipo assim, a partir de agora, gênero é assim que funciona. E eu acredito nisso e quem não acreditar é um herege político. Não tem, apesar de que por muito tempo, né, a religião e a política era basicamente a mesma coisa, né? Uma coisa se entrelaçava na outra. Então a gente tinha crenças religiosas afetando diretamente políticas públicas. E deu merda, né? Dá merda isso quando crenças muito extravagantes, né, começam a fazer parte do discurso público e também o mal-estar que deu, né, devido à preocupação excessiva, né, da esquerda com a questão racial, que por mais que se diga que o Brasil era um país racista, raça era um assunto um tanto tabu. Eu não me lembro, até meus 21 anos, quando o governo PT começou a empurrar nessa coisa de você tinha que colocar no documento das pessoas a raça delas, eu não me lembro. Raça era algo um tanto quanto ignorado. Aqui, né, uma boa paisagem. Eu já tenho tanta foto daqui que... Não só eu, né? Tanta gente tem foto daqui que uma mais, uma menos não irá contribuir tanto assim. Menos. Esqueci meus dados móveis ligados, consumindo minha bateria. Mas desde a adolescência, né, que eu não sou religioso, né, eu sou um tanto materialista, o que na prática, né, eu tento sempre acreditar naquilo que faz cientificamente sentido, né?
E se você não puder falar que existe gênero masculino e feminino para o ser humano, então não existe para animal nenhum, né? Porque o ser humano é só mais um animal como outro qualquer, só mais um mamífero. E aliás, é interessante isso, né? Que como que hoje digamos assim, a esquerda foi se tornando algo tão específico, né? Um conjunto de crenças tão específico que meio que aumentou a direita, né? Eu acho que muita gente nunca se considerou de direita até então, mas se viu do lado da direita a partir do momento que começou a questionar certos dogmas da esquerda, e muitas vezes a pessoa nem tinha intenção, né, a pessoa nem tinha intenção de ser de esquerda. Eu mesmo não tinha intenção, mas eu lembro no Orkut quanto que eu me passava por troll, né? Que eu teria que levantar para ter uma foto legal, né? Faz isso não. Se eu tinha que levantar, tem que desconectar a câmera. Tem um bolsinho bom nessa bermuda para colocar o celular, que ele segura o celular, mas ele é um pouco desconfortável para colocar o celular de volta. Mas enfim, né? Dito isso, houve uma reação aos exageros da esquerda, né? As crenças exageradas da esquerda, a tentativa de imposição à força dessas crenças, né? Essas crenças que surgiram dentro de universidade, né? Em curso de ciências humanas, ou seja, num ambiente totalmente fora, né? Da população. Foi discutido entre essas pessoas que se acham, né, intelectuais, porque pra mim quem fala uma merda dessa é um abuso, né? A não ser que a gente querer começar a usar a palavra intelectual em sentido pejorativo, né? Então a gente agora vai começar, igual quando a criança faz bagunça, né? A gente fala que a criança fez arte, né? Então, agora quando a pessoa tiver uma ideia imbecil, a gente vai falar que a pessoa tá sendo intelectual. Porque você vê as ideias de... É tipo um culto, né? Que um culto, as ideias, o que um culto acredita tem que ser absurdo. Porque quanto mais você acreditar no absurdo, significa que mais você acredita naquilo que está sendo cultuado. Então é um exemplo da sua fé acreditar em algo absurdo. E em grande parte, né, a esquerda se tornou isso. Tipo assim, você tem que demonstrar a sua fé inabalável acreditando em algo absurdo. Assim, quanto mais impossível for aquilo de ser verdade, mais você tem que acreditar, porque para demonstrar, né, que você é uma pessoa boa, né, que você não é racista, não é machista, que você vai pro céu, né, não é um pecador. E aliás, muito, né, do palavreado da esquerda lembra o palavreado religioso, né? Alguns falam, né, que todos nós somos racistas, todos nós somos machistas, igual um cristão falaria que todos nós somos, né, pecadores. Mas enquanto que eu sinto uma certa humildade, né, no cristão, enquanto o cristão fala que todos nós somos pecadores, né, no sentido de que nós não temos direito, né, de julgar as outras pessoas, porque nós somos iguais, e se tiver uma diferença é muito pouca, né, para bem ou para mal. Já no... Aqui tem uma paisagem até legal, mas não vou ficar parando toda hora não. Na esquerda você não vê, né, essa autocrítica em nenhum momento, né? É sempre as outras pessoas é que são más, né? As outras pessoas é que são racistas, que são machistas. E... enfim, qualquer outra palavra feia que... e também
o quanto uma discussão intelectual se tornou ridícula, né? Tipo assim, você proferir xingamentos contra uma pessoa se tornou é considerado hoje em dia uma postura intelectual, né? Então isso demonstra a total pobreza, né, das universidades do Ocidente quando se trata das ciências humanas. Aí veio uma reação contra isso, né, no campo político aí, com Trump e com Bolsonaro, demonstrando, né, que uma boa parte da população, a maioria, né, não está nada feliz com essas novas crenças que estão sendo impostas, né? Tanto que a direita até surgiu como, em grande parte, até mesmo um reflexo do estereótipo que é feito dela, né? Realmente proferindo coisas que beiram o racismo. Eu não acho que nada foi obviamente racista. Racismo pra mim é quando uma pessoa realmente ela é prejudicada socialmente por causa da raça dela, porque a lei assim determina. Igual, por exemplo, pra mim a lei de cotas raciais é racista, porque a lei determina que uma pessoa deve ser prejudicada baseado na raça dela. Então, sem dúvida alguma, é uma regra racista. Mas em nenhum outro lugar do campo penal, nenhuma lei determina que uma pessoa deva ser prejudicada baseado na raça. E provavelmente eu não deveria ter subido aqui. Apesar de que... E a lei, né, de proteção contra a discriminação. Então, se uma pessoa... Caramba, eu tô pertinho. Eu tô perto já de onde eu queria ir. Então houve sim, né, muitos exageros, né, na direita, né. Eu participei de grupos de direita, né, que eram visivelmente, né, todo o estereótipo que a esquerda faz deles, todos os preconceitos que a esquerda afirma que eles têm, na prática eles demonstraram de fato. O que demonstra, né, que nem tudo que a esquerda fala é mentira e serve sim a um certo grupo. Assim como houve muitos exageros e tal. Mas... E nesse ponto, né, que eu queria chegar, né, que como que o Bolsonaro tem exagerado. Ele está preocupado demais em impor a vontade dele, quando ele deveria se restringir mais a emitir a opinião dele. Mas a partir do momento que ele emitiu uma opinião, o que acontece a partir daí, ele não deveria se meter tanto. Ele deveria deixar os ministros dele quietos, que é o que eu achei que ele faria desde sempre. Mas chegamos aonde chegamos, né? Aparentemente ele quer colocar no ministério só pessoas que ele possa usar como marionete, né? Que façam exatamente o que ele manda. E ele vai ir trocando de ministro, trocando, até chegar nessa pessoa que ele quer. Não dá para avaliar. Eu queria avaliar o governo dele principalmente no campo econômico, né? Já no governo Dilma estava tendo uma inflação bem alta, pelo menos um aumento, né, de preços bem alto.
desvalorização da moeda, né? Quando a moeda começa a desvalorizar, tem inflação, significa que o governo não está aguentando pagar suas dívidas. Então o governo está imprimindo dinheiro para pagar as próprias dívidas. A inflação é um imposto sobre toda a população, né? Então, se o dinheiro perde 10% do valor, é como se o governo tivesse pegado à força 10% da poupança de todo mundo. É assim que eu vejo, pelo menos, né? Então, para mim, não tem que ter nem inflação e nem deflação, e o governo deveria equilibrar isso, né? O PT estava tendo inflação porque eles, né, aumentaram muito os gastos públicos e a arrecadação começou a diminuir. Eu não sei por que a arrecadação foi boa no governo Lula. Tem que considerar mérito onde há mérito. Eu não sei explicar por quê, há muitas explicações. Eu já vi que é porque no governo Lula houve muita abertura de crédito indevidamente, né? O Lula, ele deu muito crédito, né? As pessoas puderam pegar muito dinheiro e consequentemente começaram a comprar mais e construir comércio, e construir empresa. E depois, na hora das pessoas pagar, né, esses empréstimos aos bancos, porque os bancos estavam sendo forçados, né, a emitirem esses empréstimos, as pessoas não aguentaram pagar e foi aí que começou a economia teria começado a reverter. É a explicação liberal que eu escuto, né? Liberal de direita. Essa é a explicação que eu escutei do porquê que o governo Lula foi tão bem e depois no governo Dilma houve uma queda substancial aí na... Aí veio Temer ali a igreja. Agora tem que ter cara de pau, né, pra ir lá. Aí eu tô chegando, né? Mas o governo Temer começou a diminuir a inflação. Então, ele com certeza assumiu uma postura mais conservadora fiscalmente, né? Pior que eu sou obrigado a falar que o governo do Temer foi bom. Aqui tem um boneco, ali tem outro boneco, e eu fico confundindo com pessoas. Eu tenho vergonha, né, de... tá fechado aqui com porteiro e arame. Ainda pensei em trazer minha câmera de zoom. Eu nunca pensei que eu ia precisar de fato de... Mas talvez não. Acho que dá pra entrar por aqui. Que bom que dá pra entrar por aqui. Aí teve, né, o governo Bolsonaro que na parte econômica em 2019 não impressionou, né, não reverteu a situação do Brasil. 2020 seria bom para ver se ele estava indo na direção certa ou não. Mas com essa coronavírus, aí que ele deveria ter ficado quieto mesmo com o coronavírus. Deveria ficar sossegado na dele, porque salvou a pele dele, né? Porque qualquer coisa errada que tivesse dado, ele poderia ter colocado a culpa no coronavírus. Mas o cara é inquieto, ele não para quieto. Mas é isso aí, então. Chegamos aí na Capela de Nossa Senhora, eu acredito, né? Tem que olhar aqui no mapa se é essa mesmo. Falou.